Ana? Bom, eu vou começar com um livro que traz, chamado Legado, né? Ele traz 15 lições sobre liderança de um time de rugby da Nova Zelândia, né? Que é conhecido como All Blacks. A primeira vez que eu vi esse time em campo, né? Eu me surpreendi e me arrepiei, assim, de ver o quão diferente eles se posicionam antes de um jogo começar, Sim. né? Então, eles têm meio que um ritual tremendo, assim, é um negócio muito forte que quem está do outro lado, né, para aquela partida com eles, eu tenho certeza que fica com medo de entrar no jogo. E esse livro, ele traz exatamente as 15 lições de liderança que podem ser aprendidas por meio do que o All Blacks faz, né? Mostra um pouco a capa para o Então, pessoal a ver. capa, a Esse é o capa momento mostra, da dança inclusive, deles. a dança deles, Se né? chama haka. O haka Isso. só complementando o que a Ana falou, ele é cultural da Nova Zelândia, Sim. até nos casamentos. Sim, tem O hakas nos noivo e os casamentos. padrinhos, você pesquisando rapidamente no YouTube aqui, depois do nosso episódio, você vai ver danças no casamento, Do dia a em dia, eventos, no dia a dia. Na Nova Zelândia, eles usam haka para várias situações, né? Então, aqui tem 15 lições de liderança e eu anotei aqui alguns principais insights, né? Que são compartilhar responsabilidades. Isso é muito importante, né? Na vida da gente, porque quanto mais você se relaciona com o outro, mais importante é deixar claro que todos são responsáveis por aquilo, né? Pelo resultado daquilo. Então, não ter um responsável, mas quando você compartilha as responsabilidades, aumenta a chance de acerto em tudo. Então, é como um time com um coach, né? Com um representante que vai gerir aquele time. Quando você compartilha as responsabilidades, você consegue resultados melhores. Essa é uma grande lição que ele traz. Outra lição: todos se consideram parte do sucesso. Quando você compartilha e acontece o sucesso, ele não é de um, ele é de todos, porque a gente está falando de um time, né? Assim é na família, Sim. assim é num relacionamento, Dentro das assim é num empresas. time, assim é dentro das empresas. Quando a gente fala de líderes, né? Quando a gente fala de liderança, muitas vezes a equipe não vai bem. Daí é momento de observar, né? Será que é uma questão pontual de um colaborador? E pode ser. Sim. Ou será que o líder poderia ser diferente? Será que o líder deveria enxergar isso de forma diferente? Porque as pessoas têm as suas peculiaridades, né? Que são os seus perfis comportamentais. Isso está em cada um de nós. Então, se eu, como líder, não entendo essas diferenças, eu não vou conseguir chegar a esse sucesso esperado com essas pessoas. Por isso, eu achei bem legal falar que todos se consideram parte do sucesso. Quando isso acontece de forma alinhada, todos conseguem fazer parte disso. Sim. Né? E o líder também cabe a ele enxergar, né? Não só a forma também Sim. de motivar e de reconhecer, né? Sim. Mas o dom de cada um. Exatamente. Porque às vezes também você está querendo que a pessoa que é mais reservada seja a pessoa do comercial, que fale, que faça conexão, e ela não é. Ela é excelente trabalhando mais introspectivamente, né, no mundo dela, fazendo um back-office. Então, cada um vai ter um dom, né? E cabe ao líder enxergar e alocar essas pessoas da melhor forma possível. Até a questão simples, né, de como eu transmito conhecimento para o outro. A minha experiência, nós tivemos essa experiência juntas. A minha experiência na American Express do Brasil, não era Bradesco ainda, mas foi durante muito tempo como gestão e quer dizer, foi gestão, depois treinamento, depois voltei para gestão. Relacionado a como o outro vai ter a melhor performance, né, dentro do que está fazendo. Muita gente sentando-se em uma sala e ouvindo como tem que ser feito.
Outros têm que ouvir você fazer. Interpreta para mim. Como é que é? E daí ele reproduz aquilo. Então, o bom gestor, o bom líder, ele tem que fazer dessa forma. Eu acho que o time mostra isso de uma forma espetacular, né? E daí sim, todos vão sentir que esse sucesso é deles, né? E aí são 15 leis, 15 né? E só leis. nessas 2 primeiras, olha Olha quantos o tanto insights de podem coisa. sair. Né? Por exemplo, colocando dentro da empresa, né, Karina? Primeiro deles, existe uma diferença bem grande e uma linha bem tênue entre delegar e delargar. São coisas bem diferentes. Quando você delega, você lidera pelo exemplo, você explica como de fato as coisas são feitas. E quando você delarga, você coloca uma pessoa que muitas vezes ela é novata para fazer algo que ela não era apta a fazer. E aí depois algo, infelizmente, pode dar errado. E aí quem roda? Sim. Né? É a pessoa que muitas vezes tinha um potencial muito grande, só que pela liderança que delargou algo para ela fazer, ela não teve aptidão para fazer isso, e daí acaba perdendo um profissional que seria um excelente profissional futuro, pode fazer a empresa crescer mais. E uma outra coisa são estruturas horizontalizadas. Sim. Né? Muitas organizações que têm crescido no Vale do Silício, empresas de tecnologia, fintechs que estão super em alta, né? Elas são totalmente horizontalizadas. Tanto que lá atrás, né, na época da American Express, eu lembro, inclusive seu pai, na época também, né, era supervisor. Na época, a gente tinha salas em vidro, Sim. que era para a equipe chegar para a gente enquanto supervisão, ter acesso, se sentir disponível, Exatamente. enxergar o que está acontecendo. Tanto a gente enxergar através do vidro a equipe, quanto a equipe se sentir próxima. Presente, que pode ir a qualquer momento, do que aqueles modelos antigos, né, de salas fechadas. E isso a gente está falando já aí há quase 20 anos atrás. Sim, olha como já tinha uma visão. sim, a visão era outra. Porque antes não, eram aquelas salas fechadas. E hoje ainda temos pequenas empresas, principalmente com esse formato. Que acha que não, eu tenho que ficar, né, portas fechadas, ninguém vê o que eu estou fazendo, me sentir reservado. Sim. E não, é o contrário, porque a pessoa se sente parte, se sente acessível. Exato. Porque às vezes ela olha, será que vai poder me atender? E vê aquele vidro, tá logo ali, já vou gera relatar proximidade. uma coisa que pode evitar um problema, ou trazer um ganho, né, Exatamente. E eu acho que quando a gente fala de equipe, e eu acho que por isso que o legado é tão importante, quando a gente fala de equipe, a gente fala de engajamento. Sim. Nenhuma equipe é equipe se não está engajada, ponto. Se você não se sentir, não é o seu líder que vai falar para você. O seu líder vai te engajar para você se sentir parte daquilo. Se você não se sente parte daquilo, não há engajamento. Ninguém de fora vai fazer isso. Não há motivação externa capaz. Eu vesti a camisa no sentido metafórico da coisa. Sentir, não é só o pôr, né? É você sentir que faz parte daquilo. E eu acho que, de fato, o líder, para isso, ele tem que ser inspirador. Quando você vê esse time fazendo o haka lá no meio, você fala, é inspirador. As pessoas querem fazer parte daquilo. Eu queria um dia estar lá no haka. Porque é muito, muito forte. E estimula a farmácia interna, né? Exatamente. Nossa farmácia interna, né? Que tem um potencial tremendo de tudo que a gente é capaz de produzir para o nosso organismo, para os resultados que a gente tem, né? Outra coisa legal que eu notei, para as pessoas nunca se sentirem grandes demais em meio a outras. E o legado fala disso, né? Não há alguém superior e não há alguém inferior. Nem se sentir tão além, mas também não tão aquém, não aquém, né? Os extremos exatamente. Não são então, no próprio time esportivo tem um capitão, todo time tem um capitão no vôlei, no basquete, no futebol, no rugby, no caso do All Blacks. E estruturalmente e culturalmente deles não ter essa figura canonizada do capitão. Exatamente. O capitão ele está no mesmo nível dos outros. É só apenas uma organização para ele tomar frente, tomar certas decisões por um posicionamento que ele sempre teve. Independente da função, né? Mas ele é um atleta como todos os outros. Isso é muito importante. E por último, não menos importante, não se acomodar nunca. Né? Eu acho que isso na vida, né? Faz todo sentido. Quando a gente fala da zona de conforto,
né? A gente fala da zona de morte, a gente fala muito sobre isso, né? Tem um motivo, o porquê acordar, o que me move hoje, por que eu vou levantar hoje, o que eu quero fazer. Se você já realizou tudo, perde um pouco o sentido, né? O ser humano, ele é movido por desafios. É a cenourinha, né? Exatamente. Então, essa questão de buscar um desafio a cada dia, de enxergar algo lá na frente, de ter um propósito claro para você levantar e dormir pensando naquilo, faz toda a diferença. E, novamente, o legado fala muito sobre isso. Então, assim, esse livro, para mim, é um manual para a vida de sucesso, assim. Fala, Disruptivos! Curtiu o episódio de hoje? Tá gostando dos nossos conteúdos? Já se inscreve em nosso canal, ative as notificações e não deixe de acompanhar nenhum conteúdo nosso por aqui, ok? Um grande abraço, até mais!